Joseph Atwill, escritor e teólogo, escreveu O Messias de César, a conspiração romana para inventar Jesus, alegando que Jesus foi meramente uma fabricação romana do século I. E esses romanos criaram esse Jesus e o seu evangelho, né, como uma maneira de aplacar o fervor messiânico de grande parte dos judeus e consequentemente, evitar motins e conspirações e tal, com aquela ideia, né? Porque Jesus fala muito sobre meu reino não é deste mundo, né? Devemos amar aqueles que nos perseguem, devemos perdoar os nossos inimigos. Enfim, Jesus trata muito dessa questão a transcendente, né? E geralmente deixa aí o plano físico para segundo plano, ou às vezes, né? Então, alegam isso, né? Que Jesus teria sido aí uma invenção da alta cúpula romana, né, para trazer para os judeus essa questão de que o reino deles não seria desse mundo, e sim um reino espiritual ou um reino por vir, e isso aplacaria, né, acalmaria os judeus e evitaria que eles criassem motins e rebeliões e tal. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Bom, eu acho que isso é uma visão, no mínimo, assincrônica. Visões assincrônicas na história é quando a gente olha para uma época com a visão da nossa época e a gente tenta entender aquela época com os olhos da nossa época. Isso é um erro. Por mais que seja difícil, a gente tem que entender a época de Jesus com os olhos da época de Jesus e da época e do lugar que ele viveu. Primeiro, para a gente hoje é óbvio que o cristianismo é uma religião, é a maior religião do mundo, enfim, a importância de Jesus. Você acha que para um romano do primeiro século ele teria noção do que o cristianismo viraria? Lógico que não. É dar muita importância ao cristianismo no primeiro século, uma importância que ele não tinha no Império Romano. Ele estava longe de ser a maior religião do Império. Era uma religião muito periférica, né, uma seita, como eles chamavam, que foi chegando esporadicamente em Roma, que só vai tomar força mesmo a partir do segundo século em Roma. Então, não é uma religião importante no primeiro século. A primeira coisa é essa. Se os romanos fossem criar uma teoria da conspiração, e aí está outra coisa que é assincrônica, as teorias da conspiração são da nossa época. A gente não pode aplicar isso em outra época com outros valores. Se os romanos criassem dentro dessa teoria da conspiração, criassem um personagem, né, por que que eles criariam um personagem pobre, sabe? Um personagem, um camponês, um cara, um carpinteiro, um cara de uma família. Por que que eles fariam isso? Todos os deuses romanos são deuses ricos, deuses poderosos, né? Para que que eles iam colocar isso, sabe? Não tem sentido. E para que que eles ligariam esse personagem a personagens históricos? E outra coisa, se a gente olhar o Império Romano, olhar o próprio judaísmo, o judaísmo não tem essa importância assim não, para o Império Romano não. É uma religião pequena. É uma religião pequena dentro de um império gigantesco. É uma região pequena também dentro de um império gigantesco. E os romanos provavelmente não se dariam ao luxo de criar. Primeiro, eles nunca fizeram isso, tá? Seria só nesse caso. Os romanos não faziam isso. Os romanos estavam preocupados de inventar historinha para tentar apaziguar ânimos, não. Os romanos tinham uma forma muito mais eficaz de apaziguar ânimos. Invasões, destruição e crucificação. Em massa. Em massa. Os romanos aplacavam rebeliões crucificando 10 mil pessoas por dia, 30 mil pessoas por dia, destruindo as cidades de forma que a cidade ficava lisa depois. Eles destruíam ao ponto da cidade ficar lisa. Tanto que eles resolveram um problema. Eles destruíram Jerusalém. Se o mito foi inventado, ele foi inventado por volta do ano 70, 60, 70 mais ou menos, né? O mito provavelmente foi inventado nessa época, quando começam as cartas de Paulo circularem e tal. Então vamos supor que esse mito foi inventado na década de 60 e 70. Para que os romanos logo em seguida destruiriam Jerusalém? Né? Não faz sentido isso, sabe? É uma visão
eivada de preconceito histórico da nossa época, sabe? Então a gente tem que se livrar do que a gente tem como verdade hoje e tentar entender aquela realidade pelos olhos deles. Jesus era importante para o imperador romano no primeiro século? Não era. Não era. Será que Calígula ou Nero talvez tenha escutado sobre Jesus, né? Mas Calígula, Cláudio, será que eles escutaram sobre esse profeta? Provavelmente falaram com eles, tá, é mais um. E por que escolher Jesus como um mito? Né? Por que logo ele, né? Que tem essa origem tão humilde, sendo que existiam tantos outros messias? Primeiro, é um fenômeno comum os messias. Existiram vários messias. Vários outros messias. O Império Romano tratou alguns deles da mesma forma que Jesus, executaram. Tem um capítulo meu que eu falo só sobre os messias. Eram vários messias, desde messias guerrilheiros que pegavam em armas, messias que faziam milagres como Jesus, inclusive chamado Roni, o fazedor de círculos, o túmulo dele ainda é visitado ainda hoje na Palestina. Ele ainda tem seguidores ainda hoje na Palestina. Mas eu me pergunto, por que criar um mito de um cara pobre? Porque para a gente hoje existe um apelo. Nossa, que legal, ele é pobre, que história de superação. Quando a gente olha com os nossos olhos, uma história de um pobre que se supera é uma história bonita. Para aqueles homens do primeiro século, era muito melhor se inventar uma história de um rico poderoso que pregou ou de um descendente direto de Davi mesmo, claramente um cara que estava jogando a sua ancestralidade a Davi, né? E que ao mesmo tempo pregava ali, por exemplo, ele podia falar o seguinte, se ele fosse um mito: olha, gente, eu sou descendente de Davi, é isso mesmo, eu sou de família real, eu sou um cara rico, eu vim de Nazaré, então eu tenho um lugar de fala, eu sou rico, eu posso falar, né? E vamos fazer o seguinte, não vão dar a César o que é de César, não vão tentar criar um novo reino, não. Vão acreditar no Império Romano. Era muito mais fácil criar um personagem com essa mensagem. Era muito mais fácil. Porque você criar um personagem que fala que o seu reino não é desse mundo e que todo mundo pode entrar no reino é muito mais inflamar as multidões do que aplacar. É como o cara falar, então é assim, eu posso ter um reino que não seja o romano? Eu tenho direito a isso? Eu posso pregar esse novo reino? Eu posso acreditar nesse novo reino? Uma coisa importante para os romanos é que todo mundo podia ter religião que quisesse, desde que rendessem graças aos Césares e aos deuses antigos do panteão romano. E é o que o cristianismo não faz. Desde o começo, o cristianismo não faz isso. Pois é, eu vejo que muitas pessoas incorrem nesse tipo de prática de anacronismo, né? Anacronismo puro, e acabam cometendo aí essas confusões. Até mesmo porque, tal como o senhor bem explicou aí, naquela época o judaísmo não representava esse perigo todo para os romanos. Israel, se eu não estiver enganado, estava no caminho de Roma para o Egito. Roma passava para Israel para ganhar dinheiro e negociar e comercializar com o Egito. Então, para não destruir Israel de uma vez para o caminho ficar livre, deixaram eles lá, cobraram os impostos deles. Eles não representavam esse perigo todo, né? Tinham grupos, claro, grupos mais radicais, iguais os zelotes e tal, mas isso eram pequenos focos, né? Então as pessoas às vezes elas não se atentam, né, a esses detalhes aí.